Fala galera, sou o professor Renivan e hoje nós iremos aprender sobre matemática financeira, tá? Então vamos ver alguns conceitos e sua introdução. Então a matemática financeira, ela está voltada para a movimentação de dinheiro de modo geral, né? E isso inclui fluxo de caixa, taxa de juros ou mesmo o rendimento de uma aplicação, tá? E entre outros, por exemplo, investir na bolsa de valores. E vamos para alguns exemplos. Primeiro a gente começa falando sobre a taxa percentual. A taxa percentual todos sabem que é o valor por cento, né, em que uma mercadoria vai ter de acréscimo ou desconto. E para isso a gente usa essa fórmula aqui, em que VF significa o valor final da mercadoria, do preço, tá? O V0 significa o valor inicial, que é o preço que está a mercadoria sem o aumento ou sem o desconto, né, da taxa. E isso aqui significa a taxa, tá? Então a taxa é 1 mais ou menos I. Por que mais ou menos? Esse mais é quando for acréscimo e esse menos é quando for desconto. Vamos para alguns exemplos. O primeiro exemplo fala o seguinte: uma mercadoria custava R$80 e teve um acréscimo de 20%. Determine seu novo valor. Então o primeiro passo a gente está usando a fórmula, a relação, né? Então o valor final da mercadoria, se eu quero saber o novo valor, então o valor final, tá? Vai ser igual o valor inicial vezes a taxa. A taxa é 1, se é o acréscimo, então é positivo, ó, então mais o I, tá? O I é a porcentagem. Então tenho o valor final vai ser igual, quanto é o valor inicial? R$80, então R$80 vezes 1 mais o I, que é a porcentagem. A porcentagem aqui é 20%. 20% é 20 dividido por 100. 20 dividido para 100 eu vou encontrar 0,20 ou 0,2, tá? Eu uso 0,2. Então o valor final vai ser igual a 80 vezes 1 mais 0,2, eu tenho 1,2. E daí quando eu multiplico 80 vezes 1,2, eu vou encontrar R$96. Então, o produto custava R$80, a mercadoria teve aumento de 20%, passou a custar R$96. Próximo exemplo. O próximo exemplo se trata de um tópico chamado aumento ou desconto sucessivo, tá? Por que aumento ou desconto sucessivo? Porque aumenta ou diminui mais uma porcentagem, mais de uma taxa. Fala o seguinte: uma mercadoria custava R$80. Eu coloquei o mesmo valor para a gente associar os dois exemplos, tá? Então a mercadoria custava R$80, passa por dois aumentos sucessivos, um de 5% e outro de 2%, 12%. E depois passa a ter um desconto de 10%. Determina o novo preço. Então eu quero encontrar o novo preço é chamado de VF, que é o novo preço. Aí eu vou colocar a primeira fórmula, tá? Então o valor inicial vezes a minha taxa. Então a taxa aqui eu vou colocar mais ou menos I. E daí eu tenho, substituindo agora, eu vou ter o valor final vai ser igual. De quanto é o valor inicial? R$80. Então aqui eu coloco 80 no lugar do V inicial. E agora eu vou colocar as taxas. A primeira taxa foi o aumento de 5%. Então 1 mais, porque aumento, 5% é 5 dividido para 100, que dá 0,05. Essa aqui foi a primeira taxa. A segunda taxa eu vou colocar 1, também foi aumento de quanto? 12%. Então 1 mais, que é aumento, 12% é 0,12, tá? Que é 12 dividido para 100. E teve mais uma taxa. Uma taxa foi um desconto de 10%. Então, desconto quer dizer que é 1 menos, porque é desconto, quanto por cento? 10%. 10% é 0,1. Então, aqui 0,1 ou 0,10, ok? E agora é só resolver essa expressão. Então, o valor final vai ser igual a 80 vezes a primeira taxa, 1 mais 0,05, eu vou ter 1,05. O segundo aumento, 1 mais 0,12, eu vou ter 1,12. E o terceiro, a terceira taxa, 1 menos 0,1, eu vou ter 0,90 ou 0,9, tá? É a mesma coisa. E daí eu tenho o valor final. Vou usar a calculadora financeira ou científica, tá? Para o cálculo da matemática financeira, ok? E daí só multiplicar tudo. 80 vezes 1,05, o resultado vezes 1,12 e o resultado vezes 0,9. Quando eu multiplico tudo, vou encontrar 84,67 aproximadamente, ok? Então esse aqui é o novo preço, né, desta mercadoria. Próximo exemplo.
O próximo exemplo se trata do próximo tópico, né? O próximo tópico é chamado de taxa acumulada. O que é taxa acumulada? Quando aumenta porcentagens, quando aumenta a taxa em cima de um novo produto, de uma nova mercadoria. Então, tenho assim, o 1 mais ou menos IAC. Esse AC significa taxa acumulada, ok? Então, falou o seguinte, o exemplo. Primeiro exemplo, o preço de um produto teve aumento total de 61%. Observe, o aumento total do produto foi de 61%, por causa de dois aumentos sucessivos. Então, teve dois aumentos sucessivos e esse aumento total passou a ser 61%. Aí pergunta o seguinte, se o primeiro aumento foi 15%, qual foi a taxa do segundo aumento? Então, eu quero saber quanto foi o segundo aumento. Então, eu vou montar aqui. O primeiro eu tenho se é taxa que teve aumento, né? Aqui foi aumento 61%, então é tudo positivo. Então, 1 mais a taxa acumulada, então 1 mais AC, mais IAC, vai ser igual a primeira taxa, que é 1 mais I, e eu tenho mais uma taxa, que é 1 mais I2, tá? Esse aqui é 1 e 1, que é a primeira taxa, esse aqui é a segunda taxa, essa aqui é a taxa acumulada. E agora eu vou substituir. Eu vou ter 1 mais... Quanto vale a taxa acumulada? 61%. 61% é 0,61. Ok? Que é igual... A primeira taxa é 1 mais... Quanto é a primeira taxa? 15%. 15 dividido para 100. Eu vou ter 0,15. E a segunda taxa eu vou encontrar. Então, vou repetir aqui na frente. Eu não sei quanto é ainda, tá? Então, repete 1 mais e 2. E daí ficou 1 mais 0,61, eu vou ter 1,61, que é igual 1 mais 0,15, 1,15, vezes a taxa, a segunda taxa que eu quero encontrar, não sei quanto dá ainda. Isso aqui está multiplicando parênteses, passa dividindo. Então, ficou 1,61 dividido por 1,15, que é igual, repete a taxa na frente, que é 1 mais e 2, tá? Tirei no parênteses porque aqui não vai interferir mais em nada. Quando eu divido isso aqui, eu vou encontrar 1,4, que é igual a 1 mais e 2. Quem eu quero encontrar? A segunda taxa, que é o I2, ok? Vamos seguindo aí. Esse 1 aqui está positivo, vai passar negativo. Então, ficou 1,4 menos 1, que é igual ao I2. 1,4 menos 1, eu tenho 0,4, que é igual a I2, que é a segunda taxa. Logo, né, a segunda taxa vai ser quantos por cento? A segunda taxa vai ser de 40%. Então, a mercadoria, né, teve dois aumentos. A primeira taxa foi de 15% e a segunda taxa foi de 40%, totalizando, né, um aumento total, se fosse o único valor, de 61%, ok? Próximo exemplo. Dois descontos sucessivos, um de 5% e outro de 10%. Correspondente a um único desconto de quanto por cento? Então, se eu tivesse uma mercadoria, essa mercadoria custasse R$100, por exemplo, e eu tivesse que fazer um desconto, né? Então, dar um desconto nela de 5% e depois de novo 10%. Se fosse o único desconto para corresponder ao mesmo valor, de quanto seria? Aí eu quero saber quanto vai dar isso aí, ok? Então, eu quero saber uma taxa, lembrando que é desconto, então uso o sinal negativo, né? Então, uma taxa, né? Essa taxa, ela teve o primeiro desconto foi de 5%, então menos 5%, que é 0,05, ok? E o segundo desconto foi de 10%, então 1 menos 0,1 ou 0,10, tanto faz. Eu quero encontrar somente um desconto para corresponder a esses dois, então repete isso aqui por enquanto, ok? Que vai ser igual 1 menos 0,05 vai dar 0,95. Aí, vezes 1 menos 0,1 vai dar 0,9 ou 0,90, tá? E daí eu tenho 1 menos I, que é a taxa que eu quero descobrir, uma única taxa para esses dois descontos, vai ser igual. Quando eu multiplico isso aqui, eu vou encontrar 0,855. Aí eu tenho esse, eu vou trocar de lado, tá? Vou juntar esse 1 com isso aqui, ó, com 0,855. Esse aqui tá positivo, passa negativo. Então, menos 0,855. E esse menos I, o I tá negativo, vai passar positivo, tá? Troquei de lado. Quando eu tenho 1 menos 0,855, eu vou encontrar 0,145, que é igual a I.
Logo, quando eu multiplico por 100 para transformar isso aqui em porcentagem, eu vou encontrar 14,5%, ok? Então, quer dizer, se fosse a única taxa, para dar o mesmo valor do desconto, ia ser de 14,5%. Tentem fazer na calculadora. Digamos que o produto custe R$100, tá? E daí você dá um desconto em cima desse 100 de 5%. Depois dá outro desconto de mais 12%. Quando você der os dois descontos, vai encontrar um valor. Ok. Aí agora você faz de novo os R$100 com esse desconto aqui de 14,5%. Tá? Você vai encontrar o mesmo resultado. Então a única taxa para justificar esses dois descontos aí sucessivos. Nosso próximo tópico é sobre lucro e prejuízo, tá? Então tudo salvo para ter lucro. Quando eu vendo um produto, né, a minha venda tem que ser maior que a compra. Daí eu vou ter um lucro. Então o lucro, chamado por ela, vai ser igual o preço de venda menos o preço de compra, tá? Aí eu posso ter lucro ou prejuízo. Então aqui o exemplo fala o seguinte: o preço de custo de um produto é de R$160 e ele é vendido por R$200. Determina o lucro. Então já sabe que o lucro é de R$40, tá? Porque se eu comprei por 160, vendi por 200, eu vou encontrar R$40. Mas vamos seguir a fórmula. Então o lucro vai ser igual ao preço de venda menos o preço de compra. Então o lucro vai ser igual. Quanto é o preço de venda? O preço de venda vai ser R$200. Menos quanto é o preço de compra? O preço de compra, 160. Aí daí eu tenho o lucro, né, 200 menos 160, eu vou encontrar de R$40. Esse foi o meu lucro, tá? A letra B. Qual é a porcentagem, né, do lucro sobre o custo, né? Então, lucro sobre o preço de custo. Quero saber a porcentagem de quanto vai dar isso aí. Então, o lucro eu sei que foi de R$40, ok? E eu sei que o preço de custo foi de, olha lá, preço de custo, R$160. Então, 160 aqui. E daí, 0 em cima e 0 embaixo, né? Faça a divisão. 4 por 16, eu vou encontrar 0,25. Transforme em porcentagem, eu vou encontrar 25%. Próximo exemplo. A porcentagem do custo, né, sobre a venda. Na verdade, aqui não é custo, tá? Aqui é lucro. Do lucro sobre a venda. Então, quanto seria a porcentagem do lucro sobre a venda? Então, agora o lucro, tá, sobre o preço de venda. Então, o lucro foi de R$40, que eu encontrei aqui. Então, R$40 sobre o preço de venda. Preço de venda, R$200. Foi quanto eu vendi. Então, 200. E acha a porcentagem. 4 dividido por 20, eu vou encontrar 0,20. Isso aqui logo vai ser 20%, ok? Então, tem a porcentagem para representar o lucro sobre o preço de compra, sobre o preço de custo. E aqui eu tenho a porcentagem do lucro sobre o preço de venda. O exemplo 2 fala o seguinte: um objeto foi vendido por R$1.000 com prejuízo de 20%. Então, já teve prejuízo, né, sobre o preço original. Por quanto o objeto havia sido comprado, tá? Então, o preço de venda, vamos lá. O preço de venda é igual ao preço da compra com prejuízo, né? Então, o prejuízo é a taxa. A taxa de quanto? A taxa de 20%. Então, aqui, 20% é 0,2, tá? Ou 0,20, que é 20%. Então, aqui eu tenho o preço da venda é igual ao preço da conta, o preço da compra, né, do custo, com prejuízo, ó, prejuízo negativo de quanto? 20%. Coloquei aqui a minha taxa para realizar o prejuízo, ok? Então, de quanto foi o preço da venda? A venda foi de R$1.000. Por que eu vou colocar aqui? Porque eu quero encontrar de quanto foi a minha compra, tá? Para descobrir isso, eu tenho que substituir no lugar do PV. Então, R$1.000 foi o preço da venda, ó, vendido por R$1.000. Vai ser igual, repete o PC, porque é preço de custo. A minha taxa, 1 menos 0,2, eu tenho 0,8. Isso aqui está multiplicando, passa dividindo. Então, 1.000 dividido por 0,8, que é igual o preço de custo. Quando eu divido isso aqui, né, eu vou encontrar 1.250, ok? Então, quer dizer que eu comprei o produto por 1.250 e vendi por R$1.000. Então, eu tive um prejuízo de quanto? De R$250, ok? Comprei por 1.250, tive um prejuízo de R$250. Essa foi minha aula, deixe seu like e até a próxima aula. Tchau, tchau.